Tem uns mitos de cerveja que a gente tem que quebrar. Puro malte é melhor? A resposta rápida é não, né? Não necessariamente é melhor. É diferente. Eu acho que ficou muito associado ao lance da cerveja Pilsen, né, no Brasil. Eu acho que a grande indústria, durante muito tempo, tentou baratear e aí usando ingredientes de menos qualidade, cereais não maltados. E aí ficou aquela associação não usou cereal maltado, então é uma coisa pior. Então, a resposta é não, porque não necessariamente, né? Acho que quando você quer usar, que nem a gente usa, a gente tá bebendo agora, depersonalization. Ou seja, tem aveia na composição. Então, por definição, ela não é pro malte. Mas eu quis trazer aveia, usar a aveia ali na forma natural para trazer mais cor. A resposta simples é não, mas acho que depende muito. De fato, existe essa associação, ser por malte ou não, pelo estilo mais comum que tem, que é a Pilsen brasileira. A maior parte desses problemas aí é confundir correlação com causalidade, né? É tipo, puro malte é melhor, as pessoas falam. Por quê? As cervejas que eram ruins, entre aspas, não eram puro malte. Então as pessoas associavam isso de não ser puro malte é ruim, então ser puro malte é bom. Não tem como você dar um passo de uma para outra. Uma boa parte das nossas cervejas não é puro malte. A gente coloca outros ingredientes, a Magic Trap, por exemplo, a gente coloca açúcar para aumentar um pouquinho o álcool e ela continuar sequinha. Não é tão fácil assim essa decisão do tipo, cara, olhei uma puro malte, ela vai ser boa, não é puro malte, não vai ser boa. Outra coisa, tem copo errado para tomar tal tipo de cerveja? Tem um copo certo para cada estilo? Tá falando de tomando uma IPA num copo americano. Exatamente. Eu acho que é legal, eu gosto, eu tenho uma grande coleção de copos, eu me amarro, né, em jogar não é o copo certo, né? Mas um formato de copo com um tipo de cerveja específica. Principalmente porque, talvez como eu já sou um geekzão e eu percebo as nuances finais ali, faz um pouquinho de diferença, mas é muito pouco. Então, eu acho muito mais legal pelo ritual, né? De você associar um copo a uma bebida, mas sensorialmente é pouco diferente, assim. Não faz tanta diferença. Então, acho que não deveria ser uma regra. As pessoas falam que tem que ser, né? Eu mesmo, hoje em casa, tenho usado mais um copo Coringa que funciona para quase todas, sabe? Então, depende muito do que você quer. A resposta rápida é não, mas copo americano. Copinho que pode funcionar para tudo também. Quando alguém fala que sobre cerveja, alguma coisa tem que ser de algum jeito, tá errado. Você falou, cara, a diferença é pequena, e realmente é, assim, você consegue, se você tem conhecimento de cerveja, você mergulhou nesse negócio, você sabe, você consegue ver os cheiros e tal, você nota que tais copos são melhores para alguns estilos, sim. Alguns beneficiam o aroma, por exemplo, e tal. Mas na prática a diferença é tão pequenininha, sabe? Que não faz sentido nenhum você proibir, entre aspas, ou você achar errado que tal cerveja seja tomada em certo copo. Essa frescura você falar que tem que ser tal copo. Única frescura que eu me permito ter com cerveja é não beber em copo de plástico. Pô, copo de plástico me incomoda também, cara. Dói. Engraçado que, assim, sensorialmente também não faz diferença. Não faz. Mas sabe o que eu acho que faz? E aí, voltando um pouco pro... Porque eu acho que é muito do tato na boca. Tipo assim, eu adoro taça de cristal e eu gosto de taça muito fina. Isso ajuda. O primeiro contato da borda, quando ela encosta aqui, cara, eu não sei o que é, mas tem um prazerzinho daquela parada fina, sabe? Quando o líquido desce, ele desce melhor. Sei lá. Faz e aí diferença. o plástico é tipo o outro lado. É tipo, porra, tem um plástico aqui na boca, né? Faz diferença. É que nem tomar uísque num copo pesadaço de vidro ali e tal. Também faz diferença. Sente imponente. Pô, tomando um escão aqui. O escão, Porra, a gente tá falando de copo, mas tem um mitão aí que é lata versus garrafa. Garrafa é melhor do que lata? Não necessariamente. Toda resposta depende, cara. Mas assim, na minha percepção e de tudo que eu já fiz de degustação sensorial às cegas, a lata é o melhor vasilhame do que a garrafa. Especificamente para cerveja, né? A gente tem uma conservação muito melhor. Principalmente, né, assim, falando dos ofensores da cerveja, né? Que são o solar, o oxigênio. Isso tudo é melhor defendido pela lata. Ela é feita já com uma resina atóxica, né? Que não deixa o alumínio entrar em contato com o líquido. Então isso já protege. Só que o vasilhame, por ser totalmente vedado, você consegue um estado muito melhor de preservação em relação ao oxigênio e luz solar. Nas degustações das cegas que eu já fiz, ganha a lata. Aí tem outras coisas. Mas pô, algumas pessoas falam que o gás é diferente da Coca-Cola e tal. Eu acho que tem muito uma correlação de infância, cara da garrafa. Qual é o nome daquela garrafa? KS? A coquinha de vidro? King size, sabia? KS é king size? Mentira. Pô, mas ela é pequenininha. Então, sei lá. Me lembrou o cara lá da barca. King size de Niterói? Isso. King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Não, mas sabe por que eu decidi falar dessa parada da lata? Porque quando a gente tava falando do copo entrando em contato com a boca, eu sinto que esse é o problema da lata versus long neck. Porque a sensação da long neck na boca, ela é muito melhor do que a sensação da lata na boca. Então eu não acho que as pessoas preferem a long neck. A long neck é muito legal, tá, é melhor. Não, mas eu acho que de fato, uma preocupação sensorial que poucas pessoas notam, que eu acho que isso é o incômodo no final, sabe? É estranho a boca da lata na
no contato direto com a boca. A cerveja não é só o líquido e o que você vai sentir ali. Tem a experiência em volta. Tem o lugar que você tá, as pessoas que você tá, etc. E tem o como você vai beber, tipo, o copo, ou a lata, ou a garrafa e tal. A lata, ela é melhor, na minha experiência também às cegas, porque ela interfere menos na cerveja do jeito que a gente faz ela. Quando a gente faz na fábrica, a gente faz como se fosse num latão grande. E depois a gente tira ela e coloca em garrafa. A garrafa, ela tem mais interferência de luz. E o processo de tirar, por exemplo, também interfere na cerveja, etc, etc. Mas eu prefiro tomar cervejas, algumas, em long neck. A gente acampando no sono, long neckzinha. Paga R$2 a mais. Por causa de long neck. Esse é o maior... A gente já falou sobre isso. A gente paga mais pela long neck e a gente sabe que o líquido em si é melhor na lata. Então, assim, não é só o líquido que a gente tá falando, é outras coisas. Outro mito. Tal cerveja é boa porque a fábrica é na cidade tal que tem uma água incrível, por exemplo. A água da República Tcheca lá é incrível, por isso que a cerveja é boa. Por que isso é besteira? Já tô falando que é besteira. Por que é? Eu acho que não era, né? Por muito tempo era uma verdade, porque não tinha o controle, né, da água. Hoje, como a gente tem acesso ao perfil, né, o perfil de água que a gente usa lá na fábrica, a gente consegue simular, tipo, sais e minerais para cada estilo de cerveja. Antigamente não, antigamente era, pô, a cerveja belga tinha aquela, sei lá, aquela água mais dura, porque geralmente as cervejarias belgas, fontes de água na Bélgica, tinham água mais dura. Então, hoje, como você falou, assim, você pode replicar água de qualquer lugar. A maior importância, né, a coisa que é de fato importante é ter uma água potável. Então, a partir daí, você emula a água de qualquer lugar do mundo. Hoje a gente consegue fácil pegar a água que a gente tem lá na nossa fábrica em Três Rios e fazer ela não só ficar igual a águas de outros lugares do mundo inteiro, mas a gente consegue inventar uma água que não surge naturalmente em outros lugares, que seja perfeita para uma IPA, por exemplo. A gente consegue inventar águas que não existem naturalmente, que não surgem naturalmente, que são perfeitas para tais estilos de cerveja. Há um tempo atrás, como você falou, a gente tinha como dado que a água de tal lugar era aquela e ponto final. E aí, as pessoas que estavam fazendo cerveja naqueles lugares, elas se adequavam para fazer as melhores cervejas dada aquela água. Então, não vou dizer sorte, mas por configuração do mundo ali, alguns lugares começaram a fazer umas cervejas que se adequavam à água que estava ali naquele lugar. E aí, eles meio que otimizaram a melhor cerveja que eles poderiam fazer dada aquela água. Sabe? Hoje a gente não tem mais essa restrição. Colarinho. Bom ou ruim? Colarinho, o que você gosta? Eu gosto, eu acho que é importante. Eu gosto de um dedinho e beleza. Porque eu gosto de começar, né, sentindo a espuma. Esse é o principal. Mas depois, de fato, a espuma ela preserva tanto a temperatura quanto o sensorial da cerveja que tá embaixo. Então, assim, eu gosto da espuma. Tem gente que não gosta de espuma. Não necessariamente você tem que servir com um dedo de colarinho. Esse é o padrão e beleza. Eu acho que volta todas as outras perguntas, assim, se são realmente importantes, assim. É importante pra cada um. Pra mim, eu gosto do meu chopinho lá com um dedinho de espuma, por esses motivos, mas assim, tem gente que gosta sem colarinho nenhum, porque às vezes acha que tá perdendo cerveja, né? Tá me servindo menos cerveja, então eu gosto sem colarinho. Mas eu acho que a espuma é o início da experiência com a cerveja. É o primeiro contato com a boca. Resumindo, não tem resposta certa, depende, como tudo que a gente falou até agora. Pra mim, eu gosto tipo uns 2 dedinhos, eu gosto da espuma bem grossona, o mais cremosa possível. A gente consegue fazer isso nos nossos bares, por exemplo, usando gás carbônico e nitrogênio, assim. Mas, uma coisa que eu noto tem gente que fala que sem colarinho é ruim, porque assim, na prática, quando tem alguma cerveja que está sendo servida errado, por exemplo, com pouco gás, ela não vai ter colarinho. Então, quando não tem colarinho, uma cerveja com pouco gás, você prova e tá ruim, não é porque não tem colarinho que ela tá ruim, é porque ela tá sem gás, por isso ela não gera colarinho, sabe? Então é outra parada. Mas o que eu gosto são 2 dedinhos ali, o mais grosso possível. E a gente usa um pouquinho de trigo em todas as nossas cervejas, quase todas. Isso ajuda. E aveia, pra ter uma espuminha um pouquinho mais gostosinha. É mais proteína. Cerveja escura é cerveja forte? Então, não necessariamente. Tem uma correlação alta. Nas nossas cervejas, as que a gente faz, você poderia acreditar nisso. As mais fortes são as mais escuras. Mas a gente já fez cerveja escura super tranquilinha, levinha, fácil de beber, sabe? A Pandora, por exemplo, é uma lager que é escurinha e ela é muito leve. Mas dá pra ver que a percepção das pessoas, quando elas pegam um copo e bebem, elas falam, é mais encorpada, é mais pesadinha. Não é. Mas passa essa impressão, né? Eu não sei porquê, mas eu acho que foi alguma construção social mesmo, de associar as cervejas mais escuras e as cervejas mais fortes. Mas no final é só uma caramelização do malte que muda a cor da cerveja, né? Então, caramelização e até torra, né, para cervejas pretas mesmo. Então, isso não afeta o corpo da cerveja, não afeta o álcool da cerveja, não afeta nada além da cor e do sensorial. Essa é uma resposta fácil, né? Outro mito, temperatura de cerveja. Tem gente que fica falando que cerveja tem que ser servida o mais gelada possível e tem umas pessoas que estudam mais e chegam e falam, tá errado servir do mais gelado possível, existe uma temperatura
temperatura específica para cada estilo, etc. Eu antigamente gostava da cerveja mais gelada, porque, tipo, tinha aquela questão da refrescância e, pô, chopp super gelado e tal. E meio que descia aqui, tipo, me refrescando mesmo. Ainda mais porque a gente tá no Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro é super quente. Mas eu me acostumei a tomar cerveja um pouquinho mais quente. Eu não tenho essa associação de cerveja mais leve, temperatura mais gelada, cervejas mais pesadas, temperatura mais alta. Eu falei certo? Eu não sei. Eu nem prestei atenção, tava viajando. Enfim, pra mim hoje eu tô acostumado a tomar qualquer temperatura de cerveja, assim, a cerveja pode estar quente, que pra mim vai descer bem. Mas eu acho que eu costumo indicar as pessoas a servirem gelado, porque é como as pessoas estão acostumadas, né? Eu gosto de tomar o mais gelado possível sempre. E eu acho que esse mito surgiu por quê? Porque a partir do momento que você sai de cervejas que são muito levinhas, sem gosto, pra você ficar tomando uma quantidade grande sem pensar, e vai pra umas cervejas que são mais pesadas e com mais personalidade, com mais aroma e tal, de fato, assim, quanto mais gelada a cerveja tiver, menos você vai sentir os aromas. Por dois motivos, assim, porque o aroma fica mais... ele sai, ele volatiliza menos, né, os aromas, e você, quando você bebe muito gelada, dá uma anestesiadinha de leve na língua ali e você não sente tanto. Então tem esses dois motivos. Mas assim, beleza, quando você pega um stout, que tem um monte de aromas ali pra você sentir, ou uma IPA, que tem um monte de coisa fresca ali e tal, você vai sentir mais os aromas dela, não a 0 grau. Você vai sentir a 6, 8, 10 graus. Beleza. Mas eu gosto de servir sempre o mais gelado possível e deixo ali, esquentando. Bebo um golinho dela super gelada, não sinto muito, e eu vou bebendo ela e vou sentindo cada vez mais. Já aconteceram várias vezes de eu ir pra um lugar, eles têm várias torneiras de várias temperaturas diferentes. A temperatura das stouts é servida tipo a 10 graus, uma coisa assim, que supostamente é a temperatura ideal pra você sentir todos os aromas e tal. Beleza, vou sentir. Mas você toma os primeiros 2 minutos ali e depois ela tá quente pra cacete. E eu não sou muito fã disso, assim. Eu prefiro muito geladona e vou bebendo e eu controlo a temperatura que eu vou beber a cerveja, sabe? É bom que a cerveja vai transformando também, né? Ela começa de um jeito e vai mudando, vai Você abrindo. prova ela em todo o espectro ali, temperaturas. Resumindo, o problema tem alguma coisa ali dentro, né, da cerveja, você diz que a temperatura é muito gelada, você não sente tanto os aromas da cerveja, e aí a partir daí você fala, temperatura muito gelada é ruim, ponto. E você meio que fecha uma porta, sabe? Sempre é mais complicado que isso, é sempre mais difícil, é sempre mais... Não, vamos entrar um pouco, entender um pouco pra saber o que a gente tá falando, sabe? Não tem muito sim ou não, certo ou errado. É muito depende o tempo todo. Infelizmente, tem que entrar e descobrir. Resumindo, eu gosto de clarinho, mas eu super bebo sem. Copo, tanto faz, mas de plástico não. Temperatura o mais gelada possível, depois eu vou bebendo e vai esquentando e tá ok. Mas tem uma coisa, ó, isso de tipo, cerveja de tal lugar é melhor que não sei o quê. Uma coisa que é certa a cerveja bebida na fábrica é foda pra caralho. A experiência de beber a cerveja na fábrica é outra coisa. Frescor. É frescor. Assim, então, quando você vai beber, assim, tipo, uma cerveja pasteurizada comprada no mercado, que você deixou um tempo na sua geladeira, e comparar com a cerveja provada na fábrica, a diferença é quase, cara, uma comida congelada ou você ir no restaurante e alguém fazer uma comidinha pra você ali na hora. Boa. Quase a mesma coisa. Isso é uma verdade. Não é? Frescor é o número 1 pra cerveja. É um mito a ser quebrado aí. Boa. Boa. Foi? Aponta pra câmera aí. Encerrado.